Novidades no caso Henri Borel. No vídeo anterior, eu prometi trazer para vocês a entrevista completa de Leniel Borel, pai de Henri Borel. Entretanto, tem muitas coisas que ele já falou em outras entrevistas e já foram mencionadas em vídeos anteriores. Portanto, aqui eu vou enfatizar somente as novidades que ele falou. E olha que são bastante impactantes. Então vamos à entrevista de Leniel Borel. Quanto à possível participação da ex-esposa no ocorrido, Leniel diz que passou a acreditar que Monique Medeiros pudesse estar envolvida pelo fato dela não se mostrar desesperada e por querer que o enterro fosse de forma rápida e com o caixão fechado. Ele disse, abre aspas, qual mãe não estaria desesperada e lutando para saber o que aconteceu com o filho? A todo momento, desde aquela madrugada, ela só demonstrava querer proteger o Dr. Jairinho. Não sei se está envolvida diretamente ou tem medo do poder que diz ter. Fecha aspas. O engenheiro relata ainda que começou a estranhar a história quando o casal falou que quando estava no carro para levar Henri ao hospital, quem tentava reanimar o filho com respiração boca a boca era Monique e não Jairinho, que no caso é formado em medicina. Leniel disse ainda que quando foi resolver os problemas burocráticos para o funeral, a ex-esposa demonstrava ter pressa para que tudo fosse logo resolvido. Leniel disse, abre aspas, a Monique ficou ligando e mandando mensagens para eu agilizar tudo, que queria que ele fosse enterrado rápido e com o caixão fechado. Expliquei que de jeito nenhum, ele teria um velório digno, e eu tenho o direito de dar o último beijo nele, fecha aspas. O pai revelou ainda que a ficha só caiu de que o filho perdeu a vida de uma forma muito suspeita quando recebeu o laudo médico que apontava laceração hepática, hemorragia interna provocada por uma ação contundente. Leniel disse, abre aspas, até ali eu estava me culpando, achando que ele tivesse perdido a vida por alguma má formação ou tido um ataque cardíaco, e que eu tivesse sido negligente quando ele chorou desesperado para não ir para a casa da mãe. Só depois soube, pelo depoimento dos médicos à polícia, que o Dr. Jairinho fez de tudo para que ele não passasse por necropsia. Por que será? Fecha aspas. Ao finalizar, Leniel disse que vive por justiça. Abre aspas. Não é porque alguém conhece esse ou aquele cicrano ou tem muito poder que pode ficar impune. Meu filho não perdeu a vida em vão. Não vou deixar que seja mais um caso impune. Só quero a verdade. Fecha aspas. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos aos comentários. Primeiramente, em relação à questão de fazer a respiração boca a boca, eu não vi nenhum problema no procedimento ter sido feito por Monique Medeiros. É natural que neste caso a mãe esteja mais abalada emocionalmente e não consiga talvez dirigir da forma certa, de uma forma mais tranquila, entenderam? Então nesse caso aí da respiração boca a boca, que Leniel Borel afirma que desconfiou que quem deveria estar fazendo era Jairinho por ser médico, eu acredito que até aí não tem problema. Mas a questão que chama mais atenção é o fato dele ter acordado sob efeito de medicamentos e dirigir o carro numa boa, consciente, como se não tivesse tomado nada, né? Continuo vendo mais problemas na questão dele dizer que estava sob efeito de medicamento e ter toda essa destreza para dirigir muito rápido, como ele mesmo falou. Outro ponto que eu quero aqui comentar com vocês, mais uma vez aí ele cita a questão de que Jairinho fez de tudo para o filho dele não passar pela necropsia, tentando atrapalhar a situação, tentando encobrir os fatos, tentando esconder a verdade. Mas o que me chama mais atenção que o Leniel Borel falou foi o seguinte: Monique Medeiros tentou acelerar o processo funerário. Ela tentou fazer tudo de forma rápida, com o caixão fechado, às pressas. Você está entendendo? Como se dissesse assim, enterra logo que eu quero me livrar. Em outras palavras, para você entender melhor, foi isso que ele quis dizer. Que a demonstração dela, o comportamento dela, é de que queria se livrar logo daquela situação. É o que deixa a entender. Porque qual é a mãe que quer enterrar um filho assim,
de uma forma rápida, sem passar por necropsia, sem passar por procedimentos funerários, com um caixão fechado. Eu acho que isso foi muito estranho da parte dela. E mais uma vez, como eu falei nos vídeos anteriores, ela esconde algo, mas não é por medo de represárias. É porque ela não quer perder a posição. Vai nessa que eu estou te falando. Ela não quer perder a posição. Eu já fiz a leitura psíquica dela e ela não quer perder a posição que tem. Agora, se ela está envolvida ou não, ele fala que passou a desconfiar que ela está envolvida pelo fato dela se preocupar sempre com o Jairinho e não com a criança. Isso leva mais ainda a acreditar que ela não quer perder a posição. Ou seja, fica claro que ela está mais preocupada com o homem do que com o filho. Ela está mais preocupada com a posição dela, ela não quer perder a posição. Quem garante essa posição para ela é o vereador. Então por isso essa grande preocupação com ele. E agora acende uma desconfiança maior da sua participação pelo fato dela também ter pressa em enterrar. Ela tinha pressa em acelerar o processo funerário. Ou seja, ela compartilha com as mesmas ideias do Dr. Jairinho, que estava tentando passar o corpo sem a necrópsia. Você veja que eles estão em comum acordo aí, eles estão sincronizados. Ambos não queriam que Henri Borel passasse pela necropsia. Eles estão alinhados. Então, eu particularmente, aqui vocês podem até ficar chateados com o que eu vou falar, eu vou dar aqui uma de advogado do diabo, nem que eu queime a minha língua. Eu acho que essa moça, ela não planejou isso com o filho. Ela não planejou. Eu acredito que essa moça não teve nenhuma intenção de fazer nenhum mal para o seu filho. Ela continua acreditando na história dele, que ele estava sob efeito de medicamento e acordou com ela chamando, pedindo socorro. Mais uma vez eu falo, eu posso até queimar aqui a minha língua, mas eu não acredito que ela planejou. Eu não acredito que ela disse, olha Jairinho, vai lá e faz isso e a gente se livra dele. Não, gente. Isso não aconteceu. Era muito simples, bastava ela chamar o marido e dizer, olha, fica com a criança. Não dá certo, fica com a criança. De vez em quando eu vejo ele. Você observa que em entrevistas anteriores, ele falou, inclusive nessa também, e aqui eu estou citando para vocês, ela falou que tinha medo de perder a guarda de Henri Borel. A pergunta que eu me faço é essa: como é que uma mãe tem medo de perder a própria guarda do filho e não tem medo de perdê-lo para sempre? Porque Leniel Borel afirmou na entrevista que ela tinha medo de perder a guarda do menino. Ele já havia falado que iria reclamar se tivesse maus tratos e agressões. E ela disse, pelo amor de Deus, não faz isso, senão eu vou perder a guarda do meu filho. E a gente começa a se perguntar, ela tem medo de perder a guarda, mas ela não tem medo de perdê-lo para sempre? Parece uma incongruência, é uma discrepância muito grande, não combina, sabe? Ela continua sendo manipulada por ele, como eu falei lá no áudio anterior, lá no vídeo anterior da análise. Se você ainda não assistiu o vídeo da análise, eu estarei disponibilizando aqui na descrição do vídeo, é só você clicar no link. Então eu falo lá na análise, no vídeo anterior, que tudo ele arquitetou. Deu a medicação para ela, ela adormeceu, ele foi lá no período que ela adormeceu, fez tudo o que tinha para fazer com o Henri, depois fingiu estar dormindo, ela acorda, como sempre acorda mesmo, viu lá ele estendido no chão, saiu gritando, por favor, vem aqui, me socorre, e ele fingindo que estava dormindo, acorda normalmente, dizendo que estava sob efeito de medicamento. Então ela acredita também nessa história, entenderam? Porque raciocina comigo aqui mais uma vez, sem querer ser repetitivo. Como é que Leniel Borel afirma na entrevista que ela tinha medo de perder a guarda? Se Leniel reclamasse qualquer coisa, que estava achando que o filho estava sendo machucado, se estava achando que o padrasto estava maltratando o filho, se ele levasse isso adiante, ela perderia a guarda e ela tinha muito medo disso, ele falou, Leniel. Então como é que ela não tem medo de perder o filho para sempre, mas tem medo de perder a guarda do filho? Isso não combina, isso não harmoniza de forma nenhuma. É uma incongruência. Então por isso que eu acredito que essa moça, ela não planejou isso, mas ela também está sendo manipulada por ele. São as minhas impressões, viu pessoal? Não estou aqui acusando ninguém. E eu quero saber também a sua opinião aqui nos comentários.
Maiores informações aqui no blog da cidade. Continue conosco, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e ative o sininho das notificações.